Bom dia para todo mundo. Começando aqui o nosso Café com a Nutri, né, com muita informação aí para você começar o seu dia bem informado, já mudando alguns hábitos alimentares, repensando em algumas coisinhas aí. Vamos hoje falar, né, dando continuidade ao nosso tema da semana sobre longevidade e o que o jejum, né, também pode trazer aí. Eu já falei um pouco sobre a parte de restrição calórica, né? E como então a gente pode, né? O jejum é uma das maneiras da gente colocar isso em prática, né? Então, quais benefícios podem trazer aí o jejum, né? É, então, eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios, quem não pode fazer, né? E como que a gente poderia fazer esse jejum aí intermitente, ok? Bom, o jejum, né? Quando a gente fica muito tempo, né, sem ingerir calorias, energia, o nosso corpo, né, acaba ali, né, a energia que está circulante e ele vai ali atrás, né, do estoque do fígado, do estoque do músculo. Então você depleta o seu glicogênio muscular, o seu glicogênio hepático, para ele utilizando como forma de energia. E os estudos, né, que mostram aí já mais muito tempo, né, isso já vem sendo colocado em prática, né, vendo os benefícios também do jejum intermitente. Ele melhora, né, a sensibilidade à insulina. Então, lembrando, quando a gente fala, né, da parte de longevidade, eu falei bastante dessa parte da insulina, o quanto era importante, né, a gente não ficar liberando ela direto. Então, há uma diminuição e uma melhora, né, nessa sensibilidade. A sensibilidade é o bom funcionamento, né, do pâncreas dela sendo liberada. E também, né, há o estímulo da lipólise, que é a quebra do tecido de gordura, porque o corpo vai atrás, né, da gordura para utilizar como fonte de energia. A diminuição da pressão arterial, há também um aumento na sirtuína, que eu falei sobre ela ontem, que é a questão do nosso DNA, então isso também aí melhora a longevidade, além, né, de uma biogênese, uma autofagia, que seria uma limpeza mesmo do nosso metabolismo como um todo, ok? Reduz também a inflamação, justamente, né, essa redução de inflamação são vários fatores, não acionar o pâncreas direto, deixar o corpo, né, digamos, se regenerar. Então, tudo isso também você acaba diminuindo aí a inflamação do seu corpo. E quando a gente fala de diminuição de inflamação, nós já podemos associar a melhora aí de diversas doenças também e melhora do funcionamento do nosso metabolismo como um todo, né? Também mostra um aumento em alguns fatores neutróficos do nosso cérebro, então também com melhora ali da parte de raciocínio e tudo mais. Claro que se você, né, vai começar um jejum até o seu corpo se adaptar, sim, você pode sentir tontura, você pode sentir mal-estar, você pode sentir dor de cabeça, mais sono, mais cansaço. Tudo isso são alguns sintomas, sim, que o jejum pode te levar se você não é acostumado a fazer. Mas no decorrer do tempo, o seu corpo vai se adaptando e você vai melhorando. Giovana, né? Que bom, né? Então ajuda na longevidade, até mesmo, né, para perda de gordura corporal, nessa parte de limpeza do nosso metabolismo. Ótimo, todo mundo pode fazer? Não dá para todo mundo fazer. Então, assim, também não é uma coisa que dá para pregar para todo mundo. Pessoas com já uma diabetes estabelecida, né, que fazem controle de insulina, não dá, tem que tomar muito cuidado. Pessoas que já estão fazendo algum tratamento, por exemplo, um câncer, algum tratamento mais sério, também tem que tomar cuidado. Pessoas com problemas de tireoide, também tem que, né, tem que olhar certinho para ver qual jejum seria mais adequado para ela no estágio que ela está. Pessoas que já têm uma predisposição a ter
Distúrbios alimentares, isso é muito sério. Quem já tem predisposição a ter bulimia, anorexia, vigorexia, algum tipo, né, de distúrbio alimentar, não dá para fazer, né, ficar fazendo esse jejum, porque aí pode desencadear ainda mais, né, esse problema aí. Então tem que tomar muito cuidado. E Giovana, adianta para todo mundo? Sim, né? Se por exemplo você quer emagrecer, por exemplo, não. Tem pessoas que fazem jejum intermitente e não tem um resultado positivo pro emagrecimento. Podem sim, né, estar melhorando a questão de limpeza do corpo, dessa parte, né, de longevidade e tudo mais. Mas para emagrecimento, já peguei muitos casos no consultório que as pessoas até vinham já fazendo jejum por conta ou até às vezes fazia mais certinho, mas não era assim aquele resultado esperado para a questão do emagrecimento, tá? Então, vai variando muito de cada metabolismo, não é assim para todo mundo e mais. Então, o que os estudos mostram, sim, tem alguns benefícios, mas tem que ver caso a caso. E outra, não adianta também você pensar assim, então ótimo, então eu vou fazer o jejum intermitente por um mês. Não, toda essa parte principalmente de longevidade, de qualidade de vida, de aumento de expectativa de vida, não é você fazer um jejum intermitente por um mês, é você colocar isso na sua vida, é você levar isso pro resto da vida, tá? Então isso é bem importante frisar, tá? Então é uma coisa que a gente tem que começar a criar como um hábito. E o que pode comer no jejum? Então, tá? Se eu tô indo fazendo jejum, o que eu posso comer? Então, algumas coisas não quebram o jejum, né? Então, por exemplo, uma água com limão, um chá, café, líquidos de maneira geral, não quebram o jejum. E até, por exemplo, os chás, eles são bem importantes durante o jejum, até mesmo para ajudar nessa parte de limpeza, de desintoxicação. Então, você colocando, por exemplo, né, chá verde, chá de boldo, erva cidreira. Então, são algumas coisas ali que são interessantes você ir colocando com especiarias, para aumentar as quantidades aí de antioxidantes no seu chá, para que ajudem nessa limpeza do seu metabolismo. Então, isso é bem interessante. Então, então vamos ao que interessa. Então, como que eu vou fazer o jejum, né? Então, para mim, né, por exemplo, para quem quer longevidade. Então, qual seria o ideal? O ideal para quem quer longevidade é pelo menos a gente fazer jejum de 12 horas, que é você jantar, por exemplo, 8 horas da noite e só vai comer novamente 8 horas da manhã. Esse é o básico para todo mundo. Até mesmo, né, para quem tem diabetes, até mesmo para quem tem problema de tireoide, a gente dar esse intervalo de 12 horas de descanso gástrico, porque isso vai fazer, né, essa parte de descanso gástrico e também vai deixar o nosso metabolismo se regenerar. Então, isso é para a vida, né, essas 12 horas de jejum. Então, tem pessoas que ficam comendo muito tarde, não dá tempo do corpo descansar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, é se organizar para jantar cedo e, né, dar essas 12 horas. Mas, então, se eu comer 10 horas da noite e posso tomar café da manhã 10 horas, ok, você vai dar esse tempo de 12 horas de jejum. Só que lembrando que a gente também tem o ciclo circadiano, que é um outro tema, que o nosso corpo também foi preparado para fazer a ingestão alimentar mais cedo, não durante a noite. À noite, o nosso corpo foi preparado para liberar alguns hormônios, para entrar no descanso, para entrar na parte de recuperação e tudo mais. Então, sempre o ideal é a gente jantar cedo, ok? E aí a gente tem outros protocolos de jejum, por exemplo, 16/8, que é bem utilizado. Você fica 16 horas em jejum e 8 horas comendo. Não às 8 horas, né? Nesse intervalo das 8 horas. E aí você poderia fazer, por exemplo, este protocolo umas 3 vezes na semana, né? E aí você janta, pula o café da manhã e vai direto pro almoço, tá? Então, é um outro protocolo que a gente coloca. E aí eu posso comer de tudo, posso entrar no jejum, por exemplo, né, fazer de final de semana. Come um monte, aí faz jejum, né, dorme até mais tarde, aí acorda, já toma aquele baita café da manhã com pão, já pula o café da manhã, vai pro almoço, já come churrasco e tudo mais. De jeito nenhum. A ideia do jejum é você regenerar o seu corpo, melhorar o seu metabolismo. Então,
tem que ter sim uma alimentação saudável, ricas em fibras, gorduras boas, né? Bioativos, então, que são as cores mesmo dos alimentos. Então, isso é muito importante. A gente entra no jejum, sai em jejum com nutriente, tá? Não é simplesmente, não vou tomar café da manhã porque eu acordei mais tarde e já fiz o meu jejum. Tem que, né, equilibrar isso, porque senão você acaba inflamando o seu metabolismo. Quem quer emagrecer e acaba adotando essa prática, acaba que você só diminui sua taxa metabólica basal e o seu corpo vai lá e reserva mais energia ainda. Então, a ideia é entrar com nutrientes, né? Então, tendo uma alimentação bem saudável. E amanhã eu vou colocar aqui para vocês qual é a principal dieta aí que a gente pode colocar para ter uma longevidade, ok? Voltando no jejum, então a gente tem essa janela aí de 16 horas em jejum e 8 horas de janela de alimentação. E também há de 24 horas, que é você fazer, tem algumas pessoas, alguns estudos mostram 5 dias e 2. Então, por exemplo, então você faria 2 dias do jejum 24 horas. Essa é uma coisa que eu não aplico no consultório e não coloco muito, porque é diferente a gente colocar um jejum assim para quando tá num campo, numa vida um pouco mais tranquila, né? Numa rotina, por exemplo, em São Paulo, que é muita correria, muito estresse, muita agitação, ficar 24 horas sem comer, eu não gosto de passar para os meus pacientes um jejum de 24 horas, tá? Mas sim, há esse protocolo, claro, né, que você não vai fazer uma semana, seriam, 2 dias somente na semana e 5 dias, você comendo normalmente. Mas assim, o que eu mais coloco, que é para todo mundo mesmo, e aí depois, conforme, o objetivo, eu vou colocando, o de 14 ou 16 horas de jejum. Mas o mais, assim, que é o básico, que é o que eu faço e indico muito, são o de 12 horas. Então, veja aí quantas horas você está fazendo esse jejum, se você está tendo tempo, dando tempo da parte gástrica aí para você, dar esse descanso. A partir de 14 horas, sim, você já começa a entrar daí num processo de cetose, de começar a entrar atrás ali, ir atrás mais da gordura como fonte de energia e para um emagrecimento é recomendado, mas como eu disse, não funciona exatamente para todo mundo, cada caso aí é um caso. Procure um profissional de saúde para te orientar melhor, porque às vezes você vai tentar fazer alguma coisa e acaba, o tiro saindo pela culatra. Então tente um profissional de saúde para veja o que é melhor para você, para o seu metabolismo aí, ok? Pessoal, dúvidas, sugestões, deixem aqui pra mim. Se você gostou, sabe que a gente tá falando aí de longevidade, as pessoas estão correndo atrás mesmo de uma melhor qualidade de vida, de uma maior expectativa de vida. Marca lá essa pessoa também para que ela consiga assistir esses vídeos e ter bastante informação aí, certo? Um beijo, um excelente dia e até amanhã.